Talvez vocês não saibam, mas uma das formas que um indivíduo tem para tentar destruir o argumento de alguém, quando ele não tem um argumento forte suficiente para refutar, é destruir o argumentador, é tentar fazer qualquer tipo de termo pejorativo chamado shaming, né? De modo que ele desvalorize a pessoa que está argumentando e não o argumento em si, ou seja, atacar o indivíduo para desvalorizá-lo, para colocar em dúvida o poder do seu argumento. Isso é uma estratégia muito covarde, tacanha, mas comumente usada no mundo cibernético, né? Apesar de que ela já existia num conceito filosófico socratiano. Então, por exemplo, não é de se admirar que no universo migtal, muito recente ainda no Brasil, no que diz respeito ao seu amadurecimento, que haja uma propagação de difamações que tentam frustrar o principal objetivo dessa filosofia, que é libertar as pessoas de uma matrix idealizada em que eles acreditam que seja uma verdade moral, quando na verdade deve ser questionada, né? Repensada, analisada, de modo a promover uma libertação do homem. Então, recentemente eu tive uma necessidade de criar um artigo para calar e teve um resultado positivo. Calou muita gente, né, que se sentiu atingida direto ou indiretamente, e apesar de que foi um pouco desaforado, ele foi evado de verdades tão fortes que fizeram as pessoas refletirem um pouco a respeito dos seus ataques de acharquismo contra o movimento migtal, né? O movimento, não, o estilo de vida migtal, né? Então vamos lá, eu vou dar uma lida aqui, vou comentar para vocês entenderem o contexto, né? Existia muita gente que fica falando que migtal são pessoas que só falam de mulher, que só falam contra o feminismo, que é tudo um bando de pessoas incel, um bando de frustrado, seja em relacionamento, seja em sexo, um bando de gente feia, que não tem condições de manter um relacionamento, enfim, né? Eles fazem com que haja um ópio de situações de ódio que desmascara a verdadeira situação na qual o MGTOW tenta informar os seus outros membros sobre a filosofia, sobre a análise do seu papel enquanto seres civis diante de um Estado cada vez mais difícil de lidar, de conviver hoje em dia. Então vamos lá, eu coloquei aqui. Ai, MGTOW só fala de mulher e feminista, tudo em céu frustrado. Enquanto o balofo catarrento digita essas frases com dedos besuntados, com a última porretinha batida em homenagem a alguma pemichista, né? Do sovaco cabeludo, meu Deus, como eu estava revoltado. Isso aqui é regipio, cara, peço desculpa, mas eu tenho que ler o artigo. Nós notamos mais uma vez um homem feminista, filhote de Paulo Cogos, ou é Paulo Cogos ou é Paulo Cogos, não sei, né? A atacar o argumentador quando possui tacanho argumento para refutar o estilo. Bom, aqui foi uma introdução bem nervosa, isso aqui é o rage pill, né? Quando a gente chega numa situação que extrapolou o limite, o controle da emoção não consegue mais conter a implosão de raiva de tantos ataques e a gente acaba tendo que fazer um início assim tão pesado, tão forte, né? Mas o que vale aqui é apresentar esse artigo, analisar ele, para que outras pessoas possam refletir até mesmo o perfil de pessoas que atacam o movimento migtal já partindo para o lado da difamação. Então vamos lá. É óbvio que falamos de mulher, seu zero esquerda. Durante séculos, o caminho do homem era programado em função de encontrar uma mulher para se unir, constituir uma família e procriar. Este era o caminho do homem imposto pelo Estado e pela Igreja. Seguir o próprio caminho, sem querer uma união estável ou casamento com uma mulher, é difícil para os homens que foram programados culturalmente para isso. Apenas os Nutella, protótipo de homem, com pouco pentelho no saco, não entendem isso. Minha frase de efeito regipiu aqui em letra garrafal. Nossa, que artigo revoltado, né? Mas faz sentido. Quando eu vejo um cara falando, ai, migtal só fala de mulher, eu me pergunto, essa criatura queria que a gente falasse de homem ou trap? Ah, seu feminista, vá para um grupo aí do seu tipo. Lá eles lhe dão suporte para terminar sua transição e aceitar, quem sabe, uma nova sexualidade. Migtal fala do que quiser.
e fala de mulher, sim, pois muito que cá chegam encontram dificuldade de deletar o incontrolável impulso de entregar suas vidas aos rituais de relacionamentos que irão destruir suas vidas, em face de leis e armadilhas ardilosas do Estado. MGTOW fala de feminista, sim, para tirar a venda dos olhos de quem acredita no engodo da luta por direitos iguais. O engodo das lutas por direitos iguais. MGTOW falaria da bunda... essa parte aqui eu não posso ler. Caraca, esse artigo tá triste aqui, tá muito triste. Mas, se alguém quiser entender na íntegra, né, tá lá no Grupo Federação, né, tem até no final aqui a foto do homem, do tipo de homem que fica criticando. Mas assim, vamos lá. Existe uma crítica muito grande, porque MGTOW só fala de mulher. Peraí, homens também falam de mulheres. Puas também falam de mulheres. Mulheres também falam de mulheres. Mulher está em voga, está em moda, incomodando ou aceitando o fato. A questão é que nós temos o direito de analisar o nosso tipo de relacionamento nessa atual conjuntura política social que tem colocado o homem numa situação bastante incômoda. E não no sentido que a mulher tenha suas conquistas, isso daí seria até um tipo de egoísmo, mas pelo fato de como as mulheres têm tentado vender uma ideia de direitos iguais, quando na verdade no fundo dessa máscara bonita de discurso ideológico fascinante, temos na verdade uma tentativa de impor uma ideologia de supremacia feminista, né, o Estado genocentrista, eivado de misandria, né, misoginia é um dos sinônimos do machismo. Lógico que então o femichismo, que alguns acreditam que não exista, mas exista, está arraigado à concepção dicionária, vocabular, a misandria, que são mulheres que têm aversão a homem. E nós sabemos que hoje em dia isso é uma realidade graças à rede social, que permite que essas mulheres possam se declarar abertamente como tal, porque elas têm a sensação de estarem sendo protegidas atrás da tela de um computador, enquanto elas digitam os seus rosários de misandria contra os homens e a sociedade patriarcal, que elas costumam analisar sempre para o lado negativo. Então vamos lá. A pessoa que fica criticando, chamando um MGTOW de mulher, antifeminista, incel, frustrado, é um cara que tenta deturpar a mensagem MGTOW, fazendo com que quem não conheça ainda o estilo de vida MGTOW procure nem querer conhecê-lo. Porque já se cria uma aversão. Se MGTOW é um bando de frustrado, um bando de incel, por que eu vou querer saber dessa filosofia de vida? E isso acaba estragando a possibilidade dessas pessoas que são curiosas de entender o que realmente o MGTOW prega, o que realmente o MGTOW acredita, o que realmente é o estilo de MGTOW, e conhecendo outro lado da verdade, ele possa filtrar e tomar uma decisão baseada de forma mais honesta, não apenas ligado apenas ao discurso feminista. Hoje eu acredito que os MGTOWs têm um discurso masculinista mais protuberante, uma vez que eles decidiram não serem escravos dos seus vícios, principalmente sexuais, e criando então um estilo de vida basicamente monástico, não religioso, civil. Então fica aí a dica, se você tem uma ideia errada sobre o MGTOW, ou uma ideia construída baseada em opiniões negativas, é bom que você tenha o entendimento de que o MGTOW não é tudo isso de ruim que falam. E quando se tem um comentário de MGTOWs que baixam o nível, como eu mostrei para vocês, que até eu mesmo cometi essa situação, saibam que nós mesmos chamamos isso de rage pill, significa raiva. Então, quando a pessoa está com raiva, ofendida, ela tende a rebaixar-se ao nível de quem o ataca para poder tentar refutar. É uma estratégia estúpida que não funciona, mas infelizmente a natureza humana sempre é tentar se igualar e nunca superar as ofensas, né? Então, um forte abraço a todos vocês. Espero que esse artigo traga mais informações importantes a respeito de que as pessoas deem uma chance para entender o estilo. Você não precisa adotar, mas se permita entender o que é a Red Pill e o que o MGTOW prega como filosofia de vida.